A Bíblia descreve Deus como longânimo. A palavra longânimo não é muito usada no nosso vernáculo hoje em dia. Mas a palavra longânimo significa é aquele que tem pavio longo. Já viram falar de pessoas que têm pavio curto? Que perdem as estribeiras facilmente? Pois Deus não tem pavio curto. Deus tem pavio longo, Ele é longânimo. Por que é que a longanimidade de Deus acontece? O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, vai falar que Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca. O objetivo de Deus é nos dar tempo para que nós nos arrependamos e para que voltemos ao Senhor. Essa é a razão pela qual o Deus das Escrituras é sempre descrito como aquele Deus que não deseja que ninguém se perca. A Bíblia diz que quanto disto o Oriente e do Ocidente, assim afasta do Senhor, o Senhor de nós, as nossas transgressões. A Bíblia nos fala que o Senhor é longânimo e assaz benigno, muito benigno. A misericórdia do Senhor, diz as Escrituras Sagradas, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nessa noite, Deus está dando a nós a chance e a oportunidade de arrependimento. Nessa noite, Deus está dando ao seu povo e a esta igreja que ouve a palavra dele, chance para mudança. Nessa noite, Deus está mais uma vez trazendo a sua palavra e dizendo: meu filho, dá-me o teu coração. Meu filho, volta para mim. Meu filho, retorna para a tua casa. Eu fico impressionado com textos como de Isaías capítulo 26, quando Deus fala para o povo: afastai de mim a vista e eu chorarei amargamente. Um Deus apaixonado, um Deus interessado para que o povo dele volte em arrependimento, um povo dando oportunidades diárias para que nós nos arrependemos do nosso mal, para que nós voltemos para ele, para que sejamos restaurados pela graça maravilhosa dele, e não há pecado ou culpa que os céus não possam nos absolver delas. Não há nada que você tenha feito de tão cruel, não há nada que você tenha feito de tão errado, que não possibilite a você a graça de voltar e encontrar um Deus misericordioso e bom, que tem prazer na restauração do perdido. Segunda coisa que eu gostaria de dizer: a maior ira de Deus, o maior julgamento de Deus, não vem através de catástrofes históricas, nem de tragédias humanas, nem de mortes impensadas. Mas a maior ira de Deus é descrita por nós nas Escrituras Sagradas, em Romanos capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E lá começa a descrever: porquanto os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder, têm sido claramente reconhecidos desde o princípio, por meio das coisas que foram criadas. No entanto, os homens tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, e substituíram a criatura em lugar do Criador, e passaram a dar louvores à criatura, e eles transformaram a glória de Deus em vergonha. Por isso Deus os entregou a paixões infames. Por isso Deus os entregou seus corpos para desonrarem entre si. Por isso Deus os colocou com as suas mentes reprováveis para serem levados pelo seu próprio raciocínio ineficaz. Nas Escrituras Sagradas, meus queridos irmãos, o maior julgamento de Deus é Deus nos deixar ir sem a orientação, sem o guia do Espírito Santo, sem a palavra dele para nos nortear. A maior tragédia das Escrituras Sagradas é o homem ou a mulher sendo conduzidos pelos seus nulos raciocínios, achando-se deuses, desprezando aquilo que Deus fala, desprezando aquilo que Deus orienta. Em outras palavras, se há uma oração que nós deveríamos fazer costumeiramente, é a oração que alguns místicos da Idade Média faziam. Diariamente eles oravam dizendo: Senhor, livra-me de mim mesmo. A palavra de Deus nos mostra que nem o diabo pode destruir o povo de Deus, mas a palavra de Deus também nos mostra que o povo de Deus pode autodestruir-se pelos seus pecados, pela sua negligência, pelo seu liberalismo, por se afastarem dos conceitos de Deus e perderem a referência do sagrado e do absoluto. Ah, meus queridos irmãos, a ira de Deus é sermos conduzidos pelos nossos desígnios e intentos maus do coração.
A ira de Deus é quando nós somos soltos como animais bravios, sem nenhuma condução do Senhor, sem orientação do Espírito Santo. Por isso que a oração, por isso que a leitura da palavra devocionalmente nos leva a nos curvarmos diante de Deus e dizer: Senhor, orienta o meu pensar, Senhor, orienta a minha mente, Senhor. Senhor, não me deixe guiar por mim mesmo, Senhor, que o meu coração seja do Senhor, que o Senhor me conduza na tua infinita graça. E quando nós fazemos isso em submissão, quando nós nos voltamos para Deus em submissão, nós permitimos que sejamos conduzidos pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que todo que nasce de Deus, ele é conduzido pelo Espírito de Deus, e o vento sopra onde quer. Nós não sabemos de onde vem o vento, nem sabemos onde o vento vai nos levar. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E é isso que nós precisamos fazer diariamente. Menos de mim, menos de nós, mais de Deus, mais da sua sabedoria, mais da sua prudência, mais da sua direção, mais do seu Espírito, menos dos nossos desejos, menos das nossas paixões, menos dos nossos raciocínios falazes. E para concluir, meus queridos irmãos, a maior manifestação da ira de Deus na humanidade não se deu nem contra impérios, nem contra indivíduos. A maior manifestação da ira de Deus na história se deu no Calvário. O Calvário é o pior lugar da ira de Deus. O Calvário é o lugar do abandono de Deus sobre o seu próprio filho. O Calvário é o lugar do clamor de um filho que ama o pai e que diz: Senhor, por que o Senhor me desamparou? A Bíblia nos diz que Cristo levou sobre si todas as nossas maldições. A Bíblia nos fala que Ele se fez maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus olhou para o seu filho que não tinha pecado, e colocou sobre o seu filho todo o meu pecado, toda a minha culpa, toda a minha vergonha, todo o fracasso da humanidade, para que aquele filho, naquela cruz, pudesse libertar todos que creem. Aquela cruz é o lugar de maior abandono de Deus. Jesus experimentou a maior dor dele, e a maior dor dele não foi física. A maior dele foi levar sobre si a iniquidade de nós todos. A maior dor de Jesus foi tomar sobre o seu próprio corpo a nossa incapacidade de nos remirmos a nós mesmos e de nos justificarmos a nós mesmos aos olhos de um Deus santo, para que assim nós pudéssemos ser levados diante de Deus, para sermos considerados justos, absolvidos, lavados, purificados pelo seu sangue. Essa é a maior promessa do Evangelho. Essa é a maior mensagem do Evangelho, que Deus estava em Cristo naquela cruz, reconciliando consigo mesmo o mundo. E esta é a palavra que Deus também deu a nós, igreja, para que nós anunciássemos que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo a nossa maldade. A Bíblia nos diz que Deus não levou em conta os tempos de ignorância da raça humana, mas agora notifica a todos os homens que em todo lugar se arrependam. E como nós estamos ouvindo essa palavra hoje, mais do que nunca, nosso coração deve pipocar de alegria, de gratidão a Deus, dizendo: Deus, obrigado porque o Senhor nos amou de uma forma tão graciosa. Obrigado pelo teu amor maravilhoso, que nos livrou da condenação eterna e nos trouxe graça eterna. Deus está convidando a todos nós para nos aproximarmos para essa fonte, de onde jorra o sangue do Cordeiro, para esse lugar onde jorra a vida do Cordeiro, para esse lugar onde nós somos lavados de toda a nossa iniquidade e de todo o nosso pecado. Não há tristeza na terra que o céu não possa socorrer. Não há pecado na terra que o sangue do Cordeiro não possa lavar. Que nessa noite, ao sairmos daqui, a impressão do Evangelho esteja no nosso coração, as convicções de Jesus estejam claras sobre a nossa vida, e que o nosso coração esteja regozijando no fato de que Cristo levou sobre si a iniquidade de todos nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, para a honra e glória do seu santo nome. Amém.